Shalom, queridos, leitura bíblica. Hoje, dia 21 de setembro, nosso texto está em 2 de Samuel, no capítulo de número 17. Disse mais Aitofel a Absalão: Deixa-me escolher 12.000 homens, e me levantarei e seguirei após Davi esta noite. Irei sobre ele, pois está cansado e fraco das mãos, e o espantarei, e fugirá todo o povo que está com ele. E então ferirei o rei só, e fará tornar a ti todo o povo, pois homem a quem tu buscas é como se tornassem todos. Assim, todo o povo estará em paz. E esta palavra pareceu boa aos olhos de Absalão e aos olhos de todos os anciãos de Israel. Disse, porém, Absalão: Chamai agora também a Uzai, o arquita, e ouçamos também o que ele dirá. E chegando Uzai a Absalão, lhe falou Absalão, dizendo: Desta maneira falou Aitofel: Faremos conforme a sua palavra? Se não, fala tu. Então disse Uzai a Absalão: O conselho que Aitofel esta vez aconselhou não é bom. Disse mais Uzai: Bem conheces tu a teu pai e aos homens que são valorosos e que estão com o espírito amargurado, como a ursa no campo, roubada dos cachorros. Também teu pai é homem de guerra, e não passará a noite com o povo. Eis que agora estará escondido em alguma cova ou em qualquer outro lugar, e será que caindo no princípio alguns dentre eles, cada um que ouvir, então dirá: Houve derrota no povo que segue Absalão. Então também o homem valente, cujo coração é como o coração de leão, sem dúvida desmaiará, porque todo Israel sabe que teu pai é valoroso, e homens valentes os que estão com ele. Eu, porém, aconselho que com toda a pressa se ajunte a ti todo Israel, desde Dan até Berseba, em multidão como a areia do mar, e que tu em pessoa vás à peleja. Então iremos a ele em qualquer lugar que se achar, e facilmente viremos sobre ele como o orvalho cai sobre a terra, e não ficará dele, de todos os homens que estão com ele, nem ainda um só. E se ele se retirar para alguma cidade, todo Israel trará cordas àquela cidade, e arrastá-la-emos até o ribeiro, até que não se ache ali nenhuma só pedrinha. Então disse Absalão e todos os homens de Israel: Melhor é o conselho de Uzai, o arquita, do que o conselho de Aitofel. Porém, assim, Yahvé o ordenara para aniquilar o bom conselho de Aitofel, para que Yahvé trouxesse mal sobre Absalão. E disse Uzai a Zadok e a Abiatar, sacerdotes: Assim e assim aconselhou Aitofel a Absalão, e os anciãos de Israel, porém, e aos anciãos de Israel. Porém, assim e assim aconselhei eu. Agora, pois, vai apressadamente e avisa Davi, dizendo: Não passes esta noite nas campinas do deserto, mas passa depressa a outra banda, para que o rei e todo o povo que com ele está não seja devorado. Estando, pois, Jonatas e Aimaas junto à fonte de Rogel, foi uma criada e lhe disse, e eles foram, e disseram ao rei Davi, porque não podiam ser vistos entrar na cidade. Mas viu-os, todavia, um moço, e avisou a Absalão. Porém, ambos logo partiram apressadamente e entraram em casa de um homem em Baurim, o qual tinha um poço no seu pátio, e para ali desceram. E tomou a mulher a tampa e a estendeu sobre a boca do poço e espalhou grãos descascados sobre ela. Assim nada se soube. Chegando, pois, os servos de Absalão à mulher, àquela casa, disseram: Onde estão Aimás e Jonatas? E a mulher lhes disse: Já passaram o val das águas. E havendo-os buscado, não os achando, voltaram para Jerusalém. E sucedeu que, depois que partiram, saíram do poço e foram e anunciaram a Davi e disseram a Davi: Levantai-vos e passai depressa as águas, porque assim aconselhou contra vós Aitofel. Então Davi e todo o povo que com ele estava se levantou e passaram o Jordão. E já pela luz da manhã
Nem ainda faltava um só que não passasse o Jordão. Vendo, pois, Aitofel que se não tinha conseguido o seu conselho, albardou o seu jumento e levantou-se e foi para sua casa, para sua cidade, e pôs em ordem a sua casa e se enforcou, e morreu e foi sepultado na sepultura de seu pai. E Davi veio a Maanaim, e Absalão passou o Jordão, ele e todo o homem de Israel com ele. E Absalão constituiu a Amasa em lugar de Joabe sobre o arraial. Era a Amasa filha de um homem cujo nome era Itra, o israelita, o qual entraram a Abigail, filha de Naás, irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Israel, pois, e Absalão acamparam na terra de Gileade. Sucedeu que, chegando Davi a Maanaim, Sobe, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o gileadita, de Rogelim, tomaram camas e bacias e vasilhas de barro, e trigo e cevada, e farinha e grão torrado, e favas e lentilhas, também torradas, e mel e manteiga, e ovelhas e queijos de vacas, e os trouxeram a Davi e ao povo que com ele estavam para comerem, porque disseram: Este povo no deserto está faminto e cansado e sedento. Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 10. Além disso, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Rogo-vos, pois, que quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne, porque andando na carne não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Olhais para as coisas segundo a aparência? Se alguém confia em si mesmo, que é de Cristo, pense outra vez isto consigo. Assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. Porque ainda que eu me glorie mais alguma coisa do nosso poder, o qual o Senhor nos deu para edificação, não para a vossa destruição, não me envergonharei, para que não pareça como se quiser intimidar-vos por cartas. Porque as suas cartas, dizem, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra desprezível. Pense o tal nisto. Quais somos? Na palavra por cartas, estando ausentes, tais seremos também por obra, estando presentes. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas esses que medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos estão sem entendimento. Porém, não nos gloriaremos fora da medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu, para chegarmos até vós. Porque não nos estendemos além do que convém, como se não houvéssemos de chegar até vós, pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo, não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios, antes tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra, para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós, e não em campo de outrem, para não nos gloriarmos no que já estava preparado. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Ezequiel, capítulo de número 24. E veio a mim a palavra de Yahvé no 9º ano, no 10º mês, nos 10 do mês, dizendo: Filho do homem, escreve o nome deste dia, deste mesmo dia, porque o rei da Babilônia se aproxima de Jerusalém neste mesmo dia.
e usa de uma comparação para com a casa rebelde e diz-lhe: Assim diz o Senhor Yahvé: Põe a panela ao lume e põe-na e deita-lhe água dentro e ajunta nela bons pedaços de carne e todos os bons pedaços, as pernas e as espáduas, e encha de ossos escolhidos. Pega no melhor do rebanho e queima até os ossos debaixo dela. Fala ferver bem e cozem-se dentro dela os seus ossos. Portanto, assim diz o Senhor Yahvé: ai da cidade sanguinária, da panela que escuma e cuja escuma não sai dela. Tira dela pedaço a pedaço e não caia sobre ela, não caia sorte sobre ela, porque o seu sangue está no meio dela. Sobre uma penha descalvada o pôs e não o derramou sobre a terra, para cobrir com pó, para fazer subir a indignação, para tomar vingança. Eu pus o seu sangue numa panela descalvada para que não seja coberto. Portanto, assim diz o Senhor Yahvé: ai da cidade sanguinária, também eu farei uma grande fogueira. Amontoa muita lenha, acende o fogo, consome a carne, tempera-a com especiarias e ardam os ossos. Então a porás vazia sobre as suas brasas para que ela aqueça e se queime a sua ferrugem e se funda a sua imundícia no meio dela e se consuma a sua escuma. De vaidade se cansou e não saiu dela sua muita escuma, ao fogo irá a sua escuma. Na tua imundícia está a infâmia, pois te purifiquei, e tu não te purificaste. Nunca mais serás purificada da tua imundícia, enquanto eu não fizer descansar sobre ti a minha indignação. Eu, Yahvé, disse: será assim, e o farei. Não tornarei atrás. Não pouparei nem me arrependerei, conforme os teus caminhos e conforme os teus feitos te julgarão, diz o Senhor Jeová. E veio a minha palavra de Yahvé, dizendo: Filho do homem, eis que tirarei de ti o desejo dos teus olhos de um golpe, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Refreia o teu gemido, não tomarás luto por mortos. Ata o teu turbante e coloca nos pés os teus sapatos, e não te rebuçarás, e o pão dos homens não comerás. E falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu minha mulher. E fiz pela manhã como se me deu ordem. E o povo me disse: Não nos farás saber o que significam estas coisas que estás fazendo? E eu lhes disse: Veio a minha palavra de Yahvé, dizendo: Dize à casa de Israel: Assim diz o Senhor Yahvé: Eis que eu profanarei o meu santuário, a glória da vossa fortaleza, o desejo dos vossos olhos e o regalo da vossa alma. E vossos filhos e vossas filhas que deixastes cairão à espada. Fareis como eu fiz. Não vos rebuçareis e não comereis o pão dos homens, e tereis na cabeça os vossos turbantes e os vossos sapatos nos pés. Não lamentareis nem chorareis, mas definhar-vos-eis nas vossas maldades e gemereis uns contra os outros. Assim vos servirá Ezequiel de sinal, conforme tudo quanto fez, fareis. E quando isso suceder, então saberei que eu sou o Senhor Yahvé. E quanto a ti, filho do homem, não sucederá que no dia em que eu lhes tirar a sua fortaleza, o gozo do seu ornamento, o desejo dos seus olhos, a saudade da sua alma, os seus filhos e filhas, neste dia virá ter contigo algum que escapar, para tu fazer ouvir com ouvidos. Nesse dia abrir-se-á a tua boca com aquele que escapar, e falarás, e por mais tempo não ficarás mudo. Assim virás a ser para eles um sinal maravilhoso, e saberão que eu sou Yahvé. Amém? Vimos então os nossos textos aqui no dia de hoje, em 2 de Samuel, no capítulo 17, que Deus muda o conselho do ímpio, né? Aitofel dá um conselho que realmente era bom para Absalão, né? Para capturar o rei e deixar que todo o povo ficasse, mas Uzai estava lá com a incumbência de dissipar esses conselhos, e mesmo quando ele dá um conselho que parece que vai engrandecer ainda mais Absalão, Deus usa toda essa situação, porque foi ele mesmo que mudou esse conselho, que mudou os olhos do rei Absalão para
aceitar esse conselho que parecia que iria engrandecê-lo ainda mais. E nós precisamos entender que muitas vezes pessoas estão maquinando coisas a nosso respeito, mas Deus tem controle sobre tudo e Ele pode mudar o conselho do ímpio a respeito da nossa vida. E em 2 aos Coríntios, no capítulo 10, nós somos seres humanos e devemos entender que as nossas lutas são lutas por uma conquista que é espiritual. E isso é bastante difícil porque, como pessoas, temos o hábito de olhar outras pessoas e enxergar nelas o nosso adversário. Mas isso não é verdade. O nosso adversário é um só, é Satanás. E como ele não é pessoa, nós precisamos lutar com ele numa esfera espiritual. Por isso as nossas armas realmente eficientes que nos levam à conquista, não são armas carnais, são armas espirituais. Devemos tomar posse delas e entender que as outras pessoas são nossos semelhantes, não são os nossos adversários. Amém? Vamos orar? Pai Santo, bendito, maravilhoso, fiel, justo, nós clamamos ao Senhor, Pai, que nos dê discernimento diante de todo conselho, diante de toda fala, Pai, diante de todo diálogo, toda conversa, que o Senhor nos dê sempre discernimento. E em nome de Jesus, Pai, que nós possamos entender que se temos uma guerra, não é contra as outras pessoas, essa guerra é contra o inimigo de nossas almas. Ajuda-nos, Pai, a ter clareza sobre todas essas coisas e entender quais são os espíritos, os principados, as potestades que estão agindo na vida das pessoas que se levantam contra nós. E entender que por elas devemos interceder, mas contra os espíritos devemos militar com armas que o Senhor mesmo nos concedeu. A oração, o jejum, a leitura bíblica. E em nome de Jesus, Pai, clamamos que o Senhor nos socorra. Amém. Shalom.